Quando eu falo do Lula, eu não posso julgá-lo diante do que está acontecendo, porque a justiça ainda está fazendo esse procedimento. Mas por que você pode com o Bolsonaro, então? Eu não estou julgando o Bolsonaro. Porra, fascismo e genocídio? Não, peraí, fascismo é uma atitude. Eu não estou falando que fascismo é você roubar. Genocídio é crime. Genocídio, ele está sendo colocado como genocida, já foi retirado, inclusive, da CPI, esse termo, porque tem uma forma de se colocar o genocídio dentro dos tribunais internacionais que eles não conseguiriam encaixar o Bolsonaro ali dentro, porque geraria uma série de outras demandas que geram, né, quando você vai fazer esse julgamento, para poder colocá-lo como tal. Só que se você for avaliar, por exemplo, o número de vidas perdidas de indígenas, por exemplo, que você está falando de uma etnia, vamos dizer assim, né, para você enquadrar como genocídio, você tem um desastre no Brasil. Né? Quando você pega 600 mil pessoas, se você não olhar para 600 mil óbitos e não olhar para isso como uma coisa totalmente absurda, não dá para você comparar isso que poderia ter sido evitado do ponto de vista da ciência. Não é político, entende? Não é do ponto de vista político. Eu não estou discutindo aqui eu não vou discutir se o cientista que está fazendo a pesquisa para fazer a vacina do coronavírus é de esquerda ou de direita. Eu quero que ele faça a ciência e que isso funcione. Agora, quando você coloca essas duas coisas, estruturas, para serem comparadas, não dá para comparar, porque uma estrutura é uma estrutura que houve uma corrupção. Fato. Isso é um fato. Então, logo, essa estrutura tem que ser julgada por corrupção, investigada, os responsáveis identificados e punidos, correto? A outra é um negacionismo, a outra é um incentivo a comportamentos odiosos, é um incentivo ao extermínio de pessoas, é uma conduta que, na medida em que você chega para um presidente do Brasil e fala que vai dar cloroquina para alguém, que a cloroquina ajuda a pessoa a não pegar o coronavírus, você expõe essa pessoa a um vírus que mata. Então, assim, uma coisa é aqui, desse lado, a corrupção que é sistêmica no Brasil e que precisa ser combatida, precisa ser identificada e que de fato existe, e a outra coisa é uma pessoa que mentindo sistematicamente, falando sobre coisas que matam pessoas no meio de uma crise pandêmica mundial, que não é o Brasil que está numa crise, é no mundo. Então, quando eu vou falar do Bolsonaro, e estou falando do Bolsonaro, eu não estou falando da administração só do Bolsonaro, estou falando da responsabilidade de um homem que é seguido por milhares de pessoas. O pobre que está lá dentro na comunidade e vê o presidente da República relativizando o uso da máscara, a utilização... A gente está falando de ciência. Erradíssimo. A gente está falando de ciência. Então não dá para eu poder colocar os dois no mesmo balaio. Eu posso fazer críticas ao Lula e tenho críticas ao Lula. Você acha que numa prateleira moral o Bolsonaro, por não usar máscara ou falar da cloroquina, etc., transforma ele numa opção mais detestável do que o presidente de honra do maior esquema de corrupção da história do mundo? Não, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que... É isso que eu quero entender. Não, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que esquece a política agora. Sim, sai da parte Estou botando os dois. Os dois fizeram coisas erradas. Isso aqui é muito mais grave do que isso para você? Temos os dois aqui, tá? Então vamos dizer que... Você acha que se o Lula fosse o presidente da República, agora, durante a pandemia, nós teríamos 600 mil mortos? Não sei, mas provavelmente pelo Falando histórico... de ciência, não falando de política. Mas provavelmente... Não, então, é que eu não consigo tirar, porque provavelmente nós não sei se nós teremos 600 mil mortos, mas fatalmente nós teremos muitos bilhões de vacinas desviadas e, portanto... Não, mas peraí, vamos... A vacina vai chegar, mas vão roubar pra caralho e amanhã vai faltar no outro. Peraí, vamos falar de ciência, tá? Que a conduta é científica. A gente não pode especular se vão roubar a vacina, se não vai roubar a vacina. O que os caras estão fazendo aí na CPI mostrando que tentaram roubar a vacina. Tentaram superfaturar a vacina. E foi militar. E foi gente do Exército. E foi gente do governo Bolsonaro. Então, mas mas aí você está se constrangendo numa coisa. Eu não estou querendo dizer isso. Entendi, mas tá... Na gestão pandêmica, cientificamente falando, esquece. Tragédia, esquece. Bolsonaro. O Lula e o Bolsonaro, veja bem, eu não vou votar no Lula no primeiro turno. Sim, você está fazendo campanha pro Ciro, bem claro. Estou botando bem claro só o seguinte, dentro da questão de humanidade. Sim, entendi. O Lula e o Bolsonaro, os dois gerindo a pandemia, quem você acha que teria matado menos pessoas do ponto de vista da ciência? Não estou falando de desvio. Então, esse é um ponto de discordância nossa. Eu não sei quantas pessoas morreram quando o PT desviou 200 bilhões da saúde. Eu não sei. Não, mas aí, peraí, a gente está falando de um contexto, a gente tem que contextualizar. Você está trazendo para a questão pandêmica.
Então, mas na pandemia, eu não sei nós temos uma série de... Eu não sei quanto de dinheiro foi desviado, entendeu? Mas, por exemplo, quando você pega um governador aqui, um prefeito na pandemia, que comprou lá o respirador superfaturado e o caralho. Sim. Esse cara tá matando gente pra Claro caralho. que tá matando. Até mais do que o Bolsonaro sem a porra da máscara. Não, peraí. O cara tá tirando o respirador de alguém que tá internado. Calma. Né? É isso que eu tô falando. A gente não pode fazer esse movimento. O cara que desviou o respirador é responsável tanto quanto qualquer outro corrupto que fez qualquer tipo de movimentação que prejudique pessoas. Isso é um fato, nós concordamos, correto? Não tem como. Ponto. A coisa que eu estou colocando em pauta aqui é quem conduziria diante da ciência, com os protocolos da ciência, cientes das consequências que a ciência mostrou para o mundo todo e que nós estamos vendo agora. Do Lula e Bolsonaro. Com a vacina, quem administraria melhor, não estou falando o orçamento, não estou falando nada disso. Estou falando a parte científica. Provavelmente o Lula faria um discurso mais... Um discurso ou colocaria em prática a parte que diz respeito a Deixa claro que eu estou respondendo o que eu acho e não estou acusando. Não, tudo bem. Acho que o Lula faria um cinema do caralho e roubaria 10 vezes mais que os outros. Mas não é questão... Eu não estou falando de roubar, Rica. Eu sei. Ele faria um discurso chorando na televisão para fingir que está importando com vidas, ia lá e desviaria a porra toda com o esquema do PT por trás. É o que eu acho que ia acontecer. Mas olha só, Rica. Mais uma vez, você está falando de uma questão que está aí inerente a isso, porque houve desvio durante a pandemia. Houve desvio. Isso é um fato, a CPI apurou. Inclusive, pode ser que tenha havido desvio dentro do governo Bolsonaro, com pessoas que participam do governo Bolsonaro. Eu não estou discutindo isso, eu estou falando de nós dois, eu e você. Eu, você e o Bolsonaro. Quem você acha que entre nós três, né, eu e você não agiríamos de forma muito mais responsável diante da pandemia do que o Bolsonaro? Você não concorda? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eu não estou falando se você paga o teu imposto de renda corretamente, se você pega caixa 2, se você não declara dinheiro. Eu não estou falando disso. Mas quando você não gostava... Mas de você já odiava o Bolsonaro antes de saber que existia um vírus. Não, cara. Não é que eu odiava... Já não gostava dele. Não é que eu odiava o Bolsonaro. É que eu conheço a história do Bolsonaro. Você também conhece a história do Bolsonaro. Você sabe de onde o Bolsonaro veio. Você sabe quem é o Bolsonaro. Você não precisa, para você ser de direita, ser liberal. Não, eu não me considero de direita. O meu ponto principal é assim, que eu tenho uma pergunta que eu faço para todo artista e nenhum me respondeu até agora. E eu queria entender, alguns até me responderam falando que eu tinha razão até. Vocês não acham que, de uma maneira geral, vocês, como artistas, quando vocês fizeram aquela mobilização em 2018 do ele não, e a resposta do público foi sim, primeiro vocês perderam uma luta. É ruim para vocês perderem. Mas isso não foi uma coisa dos artistas, não. Foi porque partiu da Paula Lavigne, inclusive, você sabe disso. Não, aí que tá. Foram os movimentos feministas que começaram essa coisa. Mas quem comanda os artistas no Brasil parte dali do grupo de WhatsApp. Cara, esse tipo de movimento, você sabe que parte dali. Só deixa eu te explicar uma coisa. Existem grupos de WhatsApp de todos os... Grupo, não tô falando de WhatsApp, não tô falando de grupo mesmo. Sim, de grupo. Ela é uma super líder nisso. A Paula Lavigne é uma pessoa que trabalha de forma muito clara. Ela não esconde exatamente. Ela é uma grande líder. Ela tem uma posição. Sim. Agora, dentro desse grupo, existem pessoas que são... pessoas que vão postar, pessoas que não vão postar, pessoas que concordam, pessoas que não concordam. Você dizer que uma classe, ela é toda, ou a grande parte, de esquerda, é de uma irresponsabilidade. Não, não tô falando que ela é de esquerda, não. Eu tô falando que a campanha do Ele Não foi feita massivamente pela classe artística. Eu não tô tirando a responsabilidade, não tô dizendo que tá errado. A campanha do Ele Não foi uma campanha que gerou mobilização dos setores artísticos, sem dúvida nenhuma. Isso aí não vou discutir. Grande parte, né? Só que nós já estávamos nessa altura do campeonato, e eu, ninguém mais do que eu, Rica. Ninguém mais do que eu. Você está diante de uma pessoa que está escrevendo um livro que tem documentado todos os ataques que eu sofri na época que nem se falava ainda de milícia digital, de ameaça de morte, de todo tipo de coisa que não é democrático. Porque eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou só botando minha posição. Sim. A pessoa me ameaçar de morte, ameaçar minha família de morte, porque eu discordo dela de uma posição... seja ela mesmo ainda que a gente ideológica, se acostumou com isso, virou o dia inteiro, é um mas tá errado, mas a gente acostumou. O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte, eu me levantei, no impeachment da Dilma, eu me levantei sozinho, para não dizer que estava sozinho, estava eu, o Flávio Renegado, que é um rapper, a Letícia Sabatella e mais 5 artistas. E até 2017, éramos a minoria. Então, para você poder confirmar a sua tese de que os artistas são de esquerda... Não, mas eu não acabei minha tese ainda. Ou que eles estão ligados a algum setor que comanda de forma ideológica a classe artística, eu posso dizer para você o seguinte, eu me fudi inteiro,
Porque não apareceram. E aí, mas é isso que eu quero te perguntar. Para levantar. Se eles fossem socialistas. Vocês não é por ser socialista, ou mas de esquerda, eles teriam levantado. Vocês não deram um tiro no pé. A minha pergunta é: em 2018 vocês fazem uma campanha, ele não. Que eu não vou ser contra a tua campanha. Tá tudo certo. Não, mas vocês quem? Deixa eu explicar. A campanha, você sabe que foi artística, né? Atores, atrizes, músicos. Jornalistas, poucos fizeram ele não, porque a emissora vai mandar o cara embora se ele se posicionar politicamente. Jogador de futebol não fez ele não, né? Então, porra, se tá na mídia e foi isso, quem que foi? Blogueiro, artista e não tem outra pessoa, né? Você sabe que foi a maior parte dessas pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vocês acham que o cara é fascista, isso, aquilo, vocês têm todo o direito e tá certo. Vocês vão se posicionar. Mas, cara, vocês tiveram uma puta de uma chance, você não concorda comigo? Vocês tiveram uma puta de uma chance de olhar e falar, peraí. O outro ali tá representando um presidiário de um partido que acabou de cometer o maior erro que o Brasil inteiro está votando no outro contra isso. Vamos fazer um eles não? Vocês não perderam uma puta chance? Mas olha só um minuto. A gente estava ali, e eu participei ativamente da campanha do Ciro em 2018, deixando claríssimo de que não havia da minha parte e da parte no primeiro turno, da parte das pessoas com as quais eu me envolvi, e eu conheço vários que foram lá ouvir o Ciro, escutar o Ciro, etc., de que a gente sabia que o PT iria perder. E eu posso explicar por que o PT iria perder. Simples. Não, mas não ficou ruim. Não seria do caralho pra vocês se vocês tivessem falado assim... Mas isso foi no segundo turno. Não, mas desde o primeiro. Quando vocês, não, quando vocês falaram não... Turno. Isso foi no segundo turno. No primeiro turno mas não seria do caralho se vocês tivessem dito eles? Mas no primeiro turno... Porque os valores morais seriam os mesmos dos dois lados. No primeiro turno, quando estava difuso a coisa, tinha várias frentes. Não estava unido. Tinha as pessoas que queriam votar no Ciro, tinha as pessoas que queriam votar no Amoedo, os que iam votar no Bolsonaro, as pessoas que iam votar no Haddad. Eu, desde o começo, tenho um artigo meu escrito na Carta Capital em 17, falando: o Lula não pode vir como presidente em 18. O PT tem que sair da linha de frente. Sim, depois de tudo aquilo tinha que Entende? ser claro. Então, assim, não só depois de tudo aquilo que você está alertando, depois de tudo que aconteceu. Depois da Dilma ter sido empichada, depois de 4 anos ali, 3 anos ali, de uma série de questões que estavam evidentes que o PT ia perder. Mas você entende que eu não estou dizendo para você que eu discordo de você e ele não? Não, nós estamos concordando na mesma coisa. Só o que eu estou dizendo é que eu acho que vocês perderam, vocês que eu estou generalizando, quem fez, vocês perderam uma oportunidade de não ficar de um lado ideológico e dizer para todo mundo, a nossa moral diz que os dois não. No segundo turno, quando você tem Haddad e o Bolsonaro, aí que entra o ele não, que é aí que entra a parte do ele não, aí é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho por você e pelas pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro, se você se arrependeu de votar no Bolsonaro. Não, contra o PT eu não me arrependi, não. O que acontece é o seguinte, você tinha ali o PT e o Bolsonaro, ok. Não queria votar no PT. Beleza. E se votasse nulo também ia dar no mesmo, ia votar no Bolsonaro. Ia estar dando voto pro Bolsonaro. O voto nulo é nulo mesmo. Nesse momento que nós estamos, em 2021, se você chegar para mim e disser para mim, não, eu continuo votando no Bolsonaro em 2022, eu vou olhar para você e vou falar, essas 600 mil mortes não mudaram absolutamente nada na sua cabeça, o desastre econômico não mudou nada, as acusações de corrupção que estão sendo apuradas também não mudou absolutamente nada. Todo o aparato, o aparelhamento do Estado que você sabe que foi feito pelo Bolsonaro também não mudou nada. Então, o que você está me dizendo, o que eu estou entendendo é o seguinte, é que se porventura chegar em 2022 e tiver Lula e Bolsonaro, você vai votar no Bolsonaro. Vou. Pois é. E aí mas aí que tá, mas aí eu posso te dar o mesmo argumento que você está me dando. O aparelhamento de todas as empresas estatais do Brasil para roubar não te disseram nada. Não. Os bilhões desviados da saúde para você não seriam um genocídio. Tudo isso que você falou do Bolsonaro, o PT também fez. Olha só, vamos lá. Então por isso que eu te falo, por que não os dois não? Não, eu não estou... Agora sim, mas por que a gente não fez um movimento para os dois? Não, eu fiz um movimento. Sim, mas eu estou dizendo, eu falei da classe. Não foi um erro da classe não ter se unido para derrubar os dois? A classe só se movimentou com ele não, como estou te falando, não, mas desde o começo eles se posicionaram contra o cara pra caralho. Né? Óbvio, o Bolsonaro é um estrago pra Mas o outro também era. Sociedade. Não, mas o outro não estava, o outro ainda tinha o segundo turno. Então, mas deixou o outro chegar no segundo turno. Fizeram de tudo pro Bolsonaro não ir. Fica uma coisa que parece ideológico. Não, cara, Rica, olha só, por favor. Não foi feito de tudo para que o Bolsonaro não chegasse no segundo turno. O Bolsonaro já estava claro que ele iria para o segundo turno.
alguns setores do campo progressista tentaram colocar o Ciro como uma opção. Sim, no final havia um movimento para tentar tirar o Lula e botar o Ciro no Não era o Lula, Haddad. né? O Haddad. É que, na verdade, o Haddad nunca se colocou como Haddad, né? Não, o slogan dele era Haddad é Lula, né? Ficou uma coisa, opinião, a estratégia do PT, e eu falo isso claramente, a estratégia do PT para 2018 foi completamente equivocada. Completamente equivocada. Completamente. Assim como eu ainda acho que para 2022 continua sendo equivocada. Ainda que agora todo mundo está botando a cara aí para falar, que agora um monte de gente que desapareceu na época do impeachment da Dilma, que largou a gente tomando bala sozinho, agora está aí botando a cara. Lula não sei o quê, Lula lá. Onde é que essas pessoas estavam quando a gente estava lá defendendo, por exemplo, que a Constituição fosse respeitada e que o impeachment não fosse feito para que a gente não pudesse ter essa quebra que aconteceu dentro da democracia, porque essa quebra que aconteceu dentro da democracia está repercutindo agora. Com todas essas brigas que a gente está vendo, essa confusão, essa loucura que está vivendo no Brasil. A gente está vivendo um fascismo para você? Nós temos um governo fascista? Nós não estamos vivendo um fascismo, mas nós temos um governo fascista? Grandes representantes fascistas no poder. Temos grandes representantes fascistas no poder. Isso aí eu não nenhuma dúvida. Porque o que é o fascismo, Rica? Me explica na sua visão. Cara, eu não sei te explicar detalhadamente, mas eu sei que no fascismo, por exemplo, não é possível que um presidente seja agredido por todas as pessoas do Brasil livremente, né, youtubers, cantores, repórteres e tal, e que ele permita isso. Eu sei que se a gente vivesse num fascismo, vocês estavam tudo presos. Então, não é um fascismo. Eu não acho que seja um governo fascista. O fascismo, ele não está só vinculado com a questão de você poder falar ou não falar mas está muito com o autoritarismo, né? Coisa. Mas o autoritarismo a gente vê sistematicamente acontecendo. A gente vê sistematicamente discursos de ódio. A gente vê sistematicamente mas o discurso de ódio pátria, não é Deus, família, e Deus acima de tudo, usando sempre a questão religiosa quase como um escudo para poder defender uma coisa que é uma farsa. E o discurso de ódio e toda essa movimentação violenta, ela aumentou os níveis de violência em todos os aspectos. Talvez não tenha atingido a você e nem a mim, porque nós somos brancos e moramos em lugares de classe média. Mas as pessoas pobres, as pessoas negras, as mulheres estão sofrendo sistematicamente violência. A gente não pode achar que a gente está Mas você acha que isso é por causa do Bolsonaro e não porque houve uma pandemia e todo mundo se fudeu financeiramente? Não, isso é por conta de uma questão de posicionamento, de quando você autoriza com o seu discurso como liderança a violência. Esse discurso está sendo implementado o tempo inteiro, as pessoas não conseguem conversar. Elas já começam a querer cair na porrada, um discorda do outro, já quer brigar, já quer socar o outro. O que é isso? Se eventualmente... vamos supor que aconteça de eventualmente, porque agora está ainda mais declarado porque houve a pandemia, o Bolsonaro não foi bem na pandemia, então se ficou mais forte ainda o movimento... Não, ele foi... Vamos botar o nome certo, ele foi uma tragédia. Foi muito mal na pandemia. É que eu não gosto de chegar nesses extremos. Eu não gosto de chegar nesses extremos de chamar o cara de genocida, eu não gosto disso. Eu acho que, assim, ele pode errar, pode ser uma merda, mas eu não gosto disso. Eu acho over. É um direito. Você pode até não usar a palavra genocida. Eu acho mas, over. Não podemos ignorar 600 mil cadáveres. Mas é que eu não consigo achar que o Bolsonaro é responsável, entendeu? Por 600 mil mortes. Acho que o Bolsonaro prejudicou em algumas coisas na pandemia, mas eu não acho que nenhuma pessoa... eu não acho que seja o fato dele ser contrário, por exemplo, falar assim, eu acho que as pessoas não têm que ficar em casa, as pessoas têm que continuar trabalhando. Eu não acho que por causa disso as pessoas morreram e deixaram de morrer. Não, foi por causa do atraso na vacina mesmo. Que o atraso na vacina também tem a questão da Anvisa, que eu nunca consegui compreender até o final, para te falar a verdade, então eu não julgo. Não, mas olha só, a questão da Anvisa não ter liberado, eu não sei o que... Olha só, isso aí a gente tem que trabalhar com a verdade. O Bolsonaro foi procurado pela Pfizer, isso tem documento, não sou eu que estou falando, documento da Pfizer, mostrando que ele foi procurado. A Pfizer não procurou o Brasil porque ela é boazinha. Sim. A Pfizer procurou o Brasil porque nós temos o maior sistema de vacinação do mundo. Porque o SUS é o sistema um dos maiores, dos sistemas mais eficientes do mundo. Mas você não concorda que é esquisito ele não querer a vacina, sendo que se ele, por exemplo, a vacina está ali, ele ia comprar a vacina de qualquer jeito, porque já estava decidido que haveria a compra de vacina. O cara oferece a vacina para eles. Por isso que eu nunca entendi essa história. Eu nunca tive uma conclusão final. Não era do caralho para ele ser o primeiro a comprar a vacina, resolver o problema e sair aqui? Olha, eu acho que o Bolsonaro perdeu a grande oportunidade de ser a maior liderança imbatível do mundo. Então por que ele faria isso? Eu não consigo entender até hoje o motivo. O que o Bolsonaro fez, na verdade, o que a gente está vendo através da CPI da pandemia, o que a gente está analisando... Você confia nessa CPI?
Confio, claro. Com o Renan Calheiros? Não, o Renan Calheiros é uma figura que eu estava lá no Congresso Nacional, na frente do Congresso Nacional em 2005, fazendo uma movimentação contra ele, em 2005, 2006, ali, 2007, e ele me mandou me prender. Então, assim, eu não vou colocar o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros é um membro. Mas, porra. Mas eu confio nos outros Mas membros. é ruimzão o cara tá ali, né? É óbvio, eu acho péssimo. Porra. Mas eu não vou tirar todo o trabalho feito, que é um trabalho sério, feito pelas pessoas que estavam ali envolvidas, e tem pessoas de todos os partidos ali e de todas as orientações, e que estão ali confirmando que houve um atraso, porque o dilema do Bolsonaro é inexistente. Ele levou para um lugar que não existia. Ele levou para o lugar seguinte, vou cuidar eu vou tentar arrumar um jeito de poder botar o povo na rua para não ferrar a economia, né? Então ele criou uma questão junto com a cloroquina, com o tratamento precoce, etc., aonde ele gerava para a sociedade uma falsa impressão de segurança, de que podia confiar, porque era só uma gripezinha, etc., ou ele sem máscara, e tudo isso foi sendo notificado. E aí depois, quando começa a entrar essas intermediações de pessoas que estão aparecendo dentro da pandemia, que já está comprovado, isso não é nada que alguém esteja inventando, interesses obscuros em torno dessa questão que fazem com que as vacinas comecem a sofrer um atraso sistemático. Porque eu não assinei um contrato, porque o contrato era isso. Calma aí, cara, o mundo todo assinou. A Angela Merkel assinou, o próprio Trump assinou, os países da Europa toda assinaram. Por que o Arlequim Dourado não assinou? é estranho, não é esquisito? Mas aí que tá. A questão da gestão da pandemia começa o equívoco dentro de um momento onde, no desespero, talvez, porque ao invés de estar gerindo uma pandemia para fazer com que as coisas pudessem funcionar de maneira a fazer com que não tivesse esse dilema, o problema da economia versus o problema da saúde. Peraí, cara. Existia um problema real, não estava ninguém brincando. O negacionismo matou gente pra cacete, tá ligado? E aí chega a vacina e você tem um general, um general da ativa dentro do Ministério da Saúde, entendeu? Fazendo um trabalho de destruição do Ministério da Saúde. Porque o Mandetta saiu fora. O outro Tais, que chegou lá justamente para poder coordená-lo, também não aguentou. Aí você pega e bota um cara lá, um subordinado, que você vai dar ordem e o cara topa. Isso vai ter um custo no futuro, cara. E defender isso vai ter um custo no futuro também, entendeu? Porque hoje a gente está aqui dentro do meio da pandemia ainda. Mas quando você olhar lá de trás, lá do futuro, sem as paixões, sem as brigas ideológicas, e olhar para trás e falar assim, puta, cara, 600 mil pessoas morreram. 600 mil pessoas, gente pra caralho, bicho. É muita gente. É muito cadáver, é muita família, é muito órfão, é muita mãe, muito pai chorando, é muita gente que não tem mais a presença física da pessoa dentro de casa por conta de uma coisa que poderia ter sido evitada.